Mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionadas com os mitos dos gregos antigos e dos seus significados. Para muitos estudiosos modernos, entender os mitos gregos é o mesmo que lançar luz sobre a compreensão da sociedade grega antiga e seu comportamento, bem como suas práticas ritualísticas. Os mitos gregos ilustram as origens do mundo, os modos de vida, as aventuras e desventuras de uma ampla variedade de deuses, deusas, heróis, heroínas e outras criaturas mitológicas. Ao longo dos tempos, esses mitos foram expressos através de uma extensa coleção de narrativas, que constituem a literatura grega, e também na representação de outras artes, como a pintura da Grécia Antiga e a cerâmica de figuras vermelhas. Inicialmente divulgados em tradição oral poética, atualmente esses mitos são tratados apenas como parte da literatura grega. Tal literatura abrange as mais conhecidas fontes literárias da Grécia Antiga. Os poemas épicos, Ilíada e Odisseia. Ambos atribuídos a Homero e que tratam dos acontecimentos em torno da Guerra de Troia, destacando a influência de deuses e de outros seres. Há também, Teogonia e, Os Trabalhos e os Dias. Ambos produzidos por Hesíodo. Os mitos também estão preservados nos hinos homéricos, em fragmentos de poemas do ciclo épico, na poesia lírica, no âmbito dos trabalhos das tragédias do século V a.C., nos escritos de poetas e eruditos do período helenístico e documentos de poetas do Império Romano, como Plutarco e Pausânias. Com o avanço da pesquisa científica no final do século XIX e durante o século XX, a principal fonte de detalhes sobre a mitologia grega são as evidências arqueológicas, que descobriram e descobrem artefatos, desenhos geométricos em cerâmica, entre outros, datados do século VIII a.C., que retratam cenas do ciclo troiano e das aventuras de Heracles, mais conhecido por Hércules na mitologia romana. Sucedendo os períodos arcaico, clássico e helenístico, Homero e várias outras personalidades aparecem para completar as provas dessas existências literárias. A mitologia grega tem exercido uma grande influência na cultura, nas artes e na literatura da civilização ocidental e permanece como parte da herança e da linguagem do Ocidente. Poetas e artistas desde os tempos antigos até o presente têm se inspirado na mitologia grega e descoberto que os temas mitológicos lhes legam significado e relevância em seu contemporâneo. Seu patrimônio também influi na ciência, como no caso dos nomes dados aos planetas do Sistema Solar e estudos teóricos, acadêmicos, psicanalíticos, antropológicos e muitos outros. Nos dias de hoje, tradições neopagãs como a Wicca são influenciadas por ela. Outras como o dianismo, a antiga bruxaria italiana e principalmente o dodecateísmo, têm tentado resgatar suas crenças. Vamos tentar entender melhor os termos mito e mitologia e tentar também descobrir por que hoje em dia, o que era religião para os antigos está enquadrado nesses termos. Eu sou o Paulo Roberto e este é o canal Mundo de Mitos. Vem comigo e vamos viajar na história. Termo e compreensão. Num contexto acadêmico, a palavra mito significa basicamente qualquer narrativa sacra e tradicional, seja verdadeira ou falsa. O sufixo logia, derivado do radical grego logo, representa campo de estudo sobre um assunto em particular. Com a junção de ambos os termos, mitologia grega seria, basicamente, o estudo dos mitos gregos, ou seja, os que fazem parte da cultura da Grécia. Sendo assim, o termo não só alude ao estudo dos mitos como também aos próprios mitos. Como escreve o professor e escritor português Carlos Ceia, é um termo de dupla significação. Indica, por um lado, o conjunto dos mitos ou narrativas míticas relativas a seres sobrenaturais, fantásticos ou de valor super-humano e, por outro lado, o estudo ou interpretação dos mitos.
é um termo crítico moderno, portanto, os próprios gregos e romanos antigos não se referiam às suas crenças como mitos ou mitologia, mas como religião, o que ainda hoje em dia ocorre com os neopaganistas helênicos. E mesmo certos grupos de adeptos entendem o papel dos mitos como arquétipos ou símbolos. É importante ressaltar que as palavras mitologia e mito são usadas para as narrativas tradicionais e sagradas das culturas clássicas, sem qualquer implicação de que esta ou aquela seja verdadeira ou falsa. Mito e sociedade. A mitologia grega era assunto principal nas aprendizagens das crianças da Grécia Antiga, como meio de orientá-las no entendimento de fenômenos naturais e em outros acontecimentos que ocorriam sem o intermédio dos homens. Os gregos antigos atribuíam a cada fenômeno natural uma criatura ou deus diferente. Certos estudiosos modernos dizem que, quando passaram a inventar meios de calcular o tempo e quando criaram mecanismos de datação como o calendário, seus mitos declinaram. Os poetas atribuíam esses estados térmicos, como também as relações e as características humanas, aos deuses e a outras histórias lendárias, e elas serviram durante um bom tempo como cultos ritualísticos na sociedade da Grécia Antiga. Além das crianças serem educadas através dos mitos, as famílias aristocráticas da Grécia, assim como os reis, e também profissionais, como os médicos, possuíam a tradição de se ligarem genealogicamente a antepassados míticos, geralmente divinos. Os comerciantes também cultuavam deuses, como Hermes, sempre em tentativa de deixá-lo satisfeito e assim conseguir bons resultados em suas vendas. Além de serem habituados aos sacrifícios de animais e às orações, os gregos antigos adotavam um deus particular ou um grupo deles para a sua cidade, e os cidadãos construíam templos e os veneravam. Essas cidades não possuíam qualquer organização religiosa oficial, mas honravam os deuses em lugares determinados, como Apolo exclusivamente em Delfos. Muitos festivais religiosos eram realizados na Grécia Antiga. Alguns eram especificamente dedicados a uma deidade particular ou cidade-estado. A Lupercália, por exemplo, era comemorada na Arcádia e dedicada a Pan. Existiam também os jogos que eram realizados anualmente em locais diferentes, e que culminaram nos Jogos Olímpicos da Antiguidade, realizados há 4 anos e dedicados a Zeus. Os gregos, frequentemente, encontravam desígnios dos deuses em muitas características da natureza. Os adivinhos, por exemplo, acreditavam haver mensagens divinas contidas no voo das aves e nos sonhos. Nas cidades, os oráculos, locais sagrados, eram usados por um sacerdote que, tomado por êxtase ou loucura divina, servia de intermédio entre o diálogo de um fiel e seu Deus de adoração. Nas primeiras eras em que a recente filosofia vivia ao lado da tradicional mitologia, para o povo grego a sabedoria plena e completa pertencia aos deuses, mas os homens poderiam desejá-la e amá-la, tornando-se filósofos. A palavra filosofia vem da junção dos termos gregos philo, que significa amizade, amor fraterno ou respeito. Mais sofia, sabedoria. Mito e religião. É preciso haver um esclarecimento acerca da diferença entre mito e religião. Hoje, todas as mitologias de todos os povos são entendidas como conjunto de crenças enraizadas em relatos modernamente tidos como fictícios e imaginados pelos poetas, enquanto a religião propõe-se a criar rituais para estabelecer vínculos com a espiritualidade. Mitologia é um termo indiscutivelmente técnico e moderno e nunca utilizado pelos próprios gregos ou romanos. Este questionamento só começará a aparecer um tempo depois, com o desenvolvimento da filosofia grega e romana. Até então, seus cultos compreendiam uma religião politeísta da qual os especialistas de hoje agrupam no que se chama mitologia grega, analisando as narrativas poéticas como legados da literatura antiga, ao passo que os próprios gregos, antes da fama da filosofia, acreditavam serem reais. Pode-se dizer que mito é todo o conjunto que nós compreendemos hoje o que em suas épocas os gregos chamavam religião. Para ficar mais claro, podemos dizer que os textos sacros dos gregos são o que chamamos agora de mitologia ou literatura da Grécia Antiga. A Teogonia e os Trabalhos e os Dias de Hesíodo, a Ilíada e a Odisseia de Homero e as Odes de Píndaro estão entre as obras que os gregos consideravam sacros. Estes são os principais textos que foram considerados inspirados pelos deuses e geralmente incluem no prólogo uma invocação às musas para que elas auxiliem o trabalho do poeta. Os gregos faziam cultos aos deuses do Olimpo, realizados em templos comuns ou em altares, e também,
culto aos heróis históricos, realizados em suas respectivas tumbas. Dedicados a um deus ou a um herói, os templos, decorados com suas esculturas em relevo entre o teto e o topo das colunas, eram constituídos de pedras nobres como mármore, usadas no alto da Acrópole. Os antigos teatros gregos também eram construídos para determinada figura mitológica, deuses ou heróis, como o teatro de Dionísio no santuário de Apolo em Delfos. Além da religião ter sido praticada através de festivais, nela se acreditava que os deuses interferiam diretamente nos assuntos humanos e que era necessário acalmá-los por meio de sacrifícios. Estes rituais de sacrifício desempenharam um papel importante na formação da relação entre o homem e o divino. Um dos conceitos mais importantes quanto à moral para os gregos era o medo de cometer ubris, arrogância, o que constitui muitas coisas, do estupro à profanação de um cadáver. Está gostando do conteúdo? Então fica atento. Nesse primeiro vídeo sobre mitologia grega vimos o básico. Também buscamos nos informar sobre os termos e compreensão sobre o assunto no que tange a sua relação com a sociedade e a religião. No segundo vídeo vamos assistir sobre fontes literárias e arqueológicas, além de um resumo sobre a história e o declínio da mitologia grega. Até o próximo vídeo.